Bom dia, pessoal. Aqui é o Valentim do canal Companhia do Apicultor Manejo Avançado. Pessoal, hoje o vídeo vai ser o seguinte: eu vou falar um pouco para vocês, a pedido dos inscritos, né, do canal e a pedidos aí do pessoal do Instagram. Me perguntaram bastante sobre algumas informações sobre como tirar o CIF, o CI ou o CIF municipal, né? Então, o CIF, pessoal, tem três inspeções. Tem o CIF municipal, tem o CIF estadual e tem o CIF federal, certo? Aí eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês, tá? Sobre o assunto, a pedidos aí do inscrito. Esse aí, pessoal, ele é um tema que gera muitas dúvidas, né? Principalmente para quem pretende aí construir uma casa do mel, uma sala do mel, né? Ou até mesmo um entreposto para poder fazer as suas exportação. Então, todo produto de origem animal, o mel ele é considerado aí, né, um produto de origem animal. Como o mel, cera de abelha, própolis, geleia real, pólen, esses devem ser legalizados, né, em algum órgãos aí de inspeção federal ou municipal. Aí todos esses aí, né, esses produtos de origem animal, né, então aí se inclui também o leite, a carne, os ovos, carne de carneiro, aves, e aí existe 3 inspeções no Brasil, ok? Que corresponde a essa cadeia alimentar. Então vamos começar aí pelo CIF. O CIF, ela vai poder vender dentro do Brasil e exportar, certo? O CIF, né? No caso aí o CIF. Você pode vender para todo o Brasil e até mesmo exportar para outros países. Agora já no CI, que é o Sistema de Inspeção Estadual, o CIF ele é Sistema de Inspeção Federal. O CI ele é Sistema de Inspeção Estadual. Por exemplo, você só pode vender no estado seu. Então, agora já no SIM, o SIM é o Sistema de Inspeção Municipal. Então, você só vai poder vender dentro do seu município, né? Ou dentro da sua cidade. Agora, se eu tiver um SIM e quiser vender em outro município, para mim conseguir fazer isso, eu tenho que ir lá no outro município e me adequar lá com o outro município. Pedir autorização lá para eles também, tirar uma outra autorização. Agora, se eu moro em um município e tem um grande número de pessoas, de população, e tem, por exemplo, várias redes de supermercado, de mercearia, quitanda, casa de produto natural e demais estabelecimentos que trabalhem com mel, o que você pode fazer, pessoal? Com produtos alimentícios aí, né, produtos orgânicos, tem um grande potencial de venda para vocês, né? Que vocês podem conseguir vender seu mel nesses locais. Agora, o mercado consumidor, dependendo do lugar, ele pode ser muito bom. E também tem que obedecer algumas leis, né? Que não é só colher o mel e, de qualquer maneira, chegar na esquina e vender. Ou sem certificação, você não vai conseguir acessar esse público consumidor de mel. Por exemplo, você não vai conseguir vender para esses locais. Por exemplo, mercado, farmácia, quitanda, mercearia, porque exige um certo controle aí de higiênico, né? E uma certificação. Então, perante isso, dependendo de cada estado, tem o seu decreto de inspeção, certo? Cada estado, cada município aí tem seu decreto. Aí cada estado, pessoal, tem o RESPOA. O RESPOA, o que ele faz? Ele dá todas as diretrizes, ele tem uma lei lá estabelecida, né? O que ele exige para que você trabalhe com determinados produtos. Então, aí depois vocês têm que entrar aí no site do Gov e procurar correspondente ao seu estado, para vocês verem o que ele exige para você poder fazer essa venda de mel. E o município, ele tem o decreto municipal. Cada município tem seu decreto municipal, que corresponde a uma secretaria aí de agricultura, né? Às vezes tem uma cidade que não tem o seu decreto, né, sobre a venda de mel, mas ela tá linkada a outra cidade maior, que tem uma secretaria de agricultura que responde para o seu município. Então, vocês têm que procurar isso aí também, essas informações para saber. No caso aqui da minha cidade, não tem. Se eu for lá para tirar um sim aqui, eu não posso.
Aqui o pessoal não, por mais que tenha um médico veterinário, mas os caras não faz. E eu tenho que procurar a cidade mais vizinha aqui maior, que é que tem a Secretaria da Agricultura, para mim poder tirar o sim aqui para mim poder vender meu mel. Então, todos eles, pessoal, tanto o CISP, o CIF, todos eles seguem uma mesma linha. O que é essa linha? Qual que é a diferença de um para o outro? Vamos supor que em um decreto não se exija que tenha uma, por exemplo, vamos partir para o lado do alimento, né? Que não existe que tenha uma câmera fria. Já por exemplo, em uma queijaria, porque o cara ainda é pequeno, certo? Vamos supor que você é pequeno. Então, ele pode, esse produto, por exemplo, citando o queijo, ele pode ser armazenado e o queijo dele em freezer. Por exemplo, ele não tem uma câmera fria, mas ele pode armazenar o queijo dele num freezer. Mas aí é tudo uma mesma linha de pensamento. Então, o que se dizem sobre o mel no decreto? Por exemplo, o mel, onde que ele se encaixa aí? Em certas seções, nas classificações, diz o seguinte, que o produto derivado de mel, cera de abelha e seus derivados, existem em alguns decretos a classificação e a diferença entre, por exemplo, apiário, lá está descrito no decreto, né, pessoal? Entre apiário e segundo, entreposto de mel. Então, o que se entende no primeiro, por exemplo, como que se entende como apiário, né, no decreto lá do GOF? Apiário é o estabelecimento destinado à produção, à industrialização e à classificação dos mel e seus derivados, certo? Agora, já no segundo, já o entreposto de mel é o estabelecimento, né, destinado ao recebimento, à classificação e à industrialização do mel e a cera de abelha. Resumindo, qual é a diferença do apiário para o entreposto? O entreposto, pessoal, a pessoa não precisa ser produtor, certo? O entreposto ela não precisa ser produtor. Ele pode comprar de vários produtores. Por exemplo, eu monto um entreposto, eu posso comprar de vários apicultores e destinar esse mel aí para venda no Brasil todo ou exportar. Mas a pessoa que é produtora, ela vai construir, por exemplo, um apiário, né? Com todas as etapas. Por exemplo, ela pode também comprar de outros produtores. Por exemplo, se eu faço um CIF aqui só, por exemplo, estadual ou municipal, então eu também posso ter o direito de comprar de outros apicultores e também embalar esse mel com o meu CIF e vender para outros, certo? Então não fico restrito só para mim. E aí, pessoal, como que seria a linha de produção de um apiário e de um entreposto, né? Todos têm que seguir um fluxo. Por exemplo, porém, com equipamentos diferentes. Por exemplo, a primeira etapa, né, de um apiário, você tem que ter ali a recepção das melgueiras, né? O que ele exige? Então tem que ser tudo seguir um fluxo. Você tem que ter a recepção das melgueiras, todas têm que estar, todos têm que estar aí, por exemplo, de luvas na mão, usando EPI, avental, touca, luva, tudo que for bota branca, tá de calça, camisa manga longa para não soltar pelo, luvinha de procedimento. As paredes tem que ser azulejada, piso no chão, equipamentos tem que ser todos de aço inox 304, pessoal, que é o próprio para alimento, certo? Não é qualquer tipo de aço inox, tem que ser o 304. Isso é um apiário, por exemplo, você construiu o seu postinho de mel ali e tal, para você trabalhar com mel em Vasaíra de Cristo Cif. E, por exemplo, não é que nem você pegar ali, você tem uma varanda no fundo do quintal, você querer ir lá e fazer isso que não vai dar certo, ninguém vai te aprovar, certo? Tem que seguir um padrão de higiene, né? Agora, na segunda etapa, vem aí, né? Depois desse processo, vem a desoperculação do mel com garfo. Com garfo, ou com a máquina lá, com a desoperculadora elétrica, ou a faca elétrica, do jeito que você vai fazer. A terceira etapa, você vai ter que ter a centrifugação. A centrifugação pode ser elétrica ou manual, né? Você tem a centrífuga para tirar seu mel. Aí a quarta etapa, pessoal, vem a filtragem do mel. A filtragem do mel por peneira de inox, certo? Não pode ser qualquer peneira também. Aí a quinta etapa vai o mel para o decantador, certo? Você vai ter que levar o mel lá para o decantador, onde ele vai ficar lá pelo menos 5 dias decantando, para depois você fazer o invase desse mel. Aí a sexta etapa, você vai fazer o invase desse mel.
certo? Vai envasar ele nos seus potes, no litro, do jeito que você for vender, ou bisnaguinha. Aí você vai decidir. Aí vem a sétima etapa. A sétima etapa vai ser o armazenamento do mel, que pode ser embalagem plástica, né, ou vidro. Porém, esses frascos, pessoal, não pode ser reutilizado. Tem que ser tudo embalagem nova, comprado de empresa, esterilizados, guardados certinho no oráculo e de uma forma bem higiênica, que não pegue poeira, não pegue nenhuma contaminação. Aí, outros que também não pode ser usado, pessoal, que eu vejo muito aí que o pessoal usa, né? São garrafas PET. Garrafa PET não pode, certo? Essas de Guaraná aí de 2 litros, o pessoal usa. Litro lavado, garrafa de bebida, essas coisas aí não pode, pessoal, porque tem resíduos aí, né? E aí pode gerar uma contaminação do mel aí e depois atrapalhar todo o seu processo aí, não pode. Então a legislação ela não permite. E pelo resto de resíduos que fica armazenado também, né? Que não há um produto higiênico, né? Como que você vai vender seu mel para um cara lá, se colocar no litrão lá, e a não ser que você compre o litro diretamente aqui, por exemplo, próximo da minha cidade, tem uma cidade aqui próxima que ela fabrica as garrafas, né? De 1 litro, de meio litro, garrafa de plástico, né? Aí sim, você compra ela zeradinha, beleza? Vem com a tampa de pressão, você embala seu mel, aí você pode vender. É diferente do que você pegar uma garrafa reutilizada. Aí a oitava etapa, pessoal, vai ser a expedição do mel. O que é a expedição? Você vender seu mel, certo? Então todas essas etapas elas têm que seguir uma sequência. E na parte de legalização tem 2 palavras muito importantes, que é o fluxo de contaminação, que é o que mais pega aí para você tirar o CIF, que é o que o pessoal mais exige. O que é o fluxo? São 2 palavras, né, que se complementam, e toda indústria de origem animal, que no caso o mel é um produto de origem animal, ele tem que obedecer um fluxo, e um fluxo é um caminho. Você não pode dar um contracaminho, certo? Você não pode dar um contracaminho porque por conta da contaminação do mel, física e química, ok? E biológica, né? Que são as bactérias. Porque a contaminação física a gente até vê, né? Por exemplo, é um fio de cabelo que caiu, mas a contaminação química e biológica a gente não consegue ver, que são o que? As bactérias. Então, a sua matéria-prima vai entrar de um lado, por exemplo, o mel entrou aqui, ele tem que sair do outro lado, ele não pode retornar, que é isso que o pessoal fala, que é o contrafluxo. Então, se eu comecei, colhi meu mel no mato, trouxe e coloquei aqui na casa. Da casa ele vai passar por um buraco, vai para a desoperculação, centrifugação, depois ele vai para filtragem, decantação e a embalagem e a expedição. Então, ele não pode retornar da expedição, por exemplo, a hora que eu vou embalar esse mel, ele não pode retornar aqui, por exemplo, para desoperculação. Isso que causa a contaminação. Então ele tem que seguir um fluxo, e entrar aqui e sair lá na frente, não pode retornar. Aí, pessoal, ele entra de um lado, né? Então o seu produto envasado vai sair do outro, para evitar essa contaminação. Então, cada etapa, pessoal, tem que ser feita separada para não ficar misturando padrões de higiene, para não gerar aí, por exemplo, confusão, né, e contaminação do mel. Então, outros produtos, pessoal, que podem ser beneficiados dentro do apiário ou no entreposto que você montar, todos os derivados do mel, que são, como por exemplo, você vai fazer lá seu própolis com mel, ou só o própolis curtido com álcool de cereais, ou a base de água. Você vai fazer lá a sua bala de mel para vender, mel em sachê, você vai embalar seu melzinho em sachê, por exemplo. Quando você adquire um SIM, né, municipal, tem uma vantagem, pessoal, de você tirar o SIM municipal, porque você pode arrumar aí uma máquina de embalar, de fazer o sachê, ou terceirizar, né? Tem empresas aí que também terceirizam aí para embalar o sachê. Aqui no caso, tem empresas que você leva lá, por exemplo, um balde de mel de 25 kg, você leva 2 baldes, por exemplo, o cara embala um para você e você fornece um para ele, fica uma troca. Então você pega o CIF dele, é a terceirização do CIF, ok? Você dá um balde para o cara, ele embala um para você. Ele dá por exemplo, o sachêzinho de mel, tudo com o CIF dele para você poder vender. Aí você tendo esse CIF, você pode entrar em uma licitação, por exemplo, na prefeitura do seu município, do seu estado, e você fornecer mel para creche, para escola, e você vai ter um ganho muito maior,
do que você vender seu mel aí até mesmo fracionado ou para alguns entrepostos que compram o seu mel aí a preço barato, ok? É uma forma de você ganhar dinheiro e você empreender e gerar lucro aí em cima do seu produto final, ok? Aí, além disso, né, também tem frasco de mel que você vai vender, tem o pólen, né, que você pode também vender, você tem no CIF, o pólen das abelhas, e você também pode fazer as velas à base da cera do mel, ok? Aí você põe aromatizante nas velas, enfim, tem uma infinidade de produtos aí. Então, tem uma gama de produtos que você pode produzir aí, por exemplo, você tirar no CIF. É essa a vantagem de você tirar. Agora, né, a gente sabe de todas essas normas, essas leis, como que eu vou legalizar isso daí, né? Como que você tem que fazer? Então, não seria mais fácil você ir lá e tirar o mel, colocar no frasco e sair vendendo aí, por exemplo, para todo mundo, mas não é o correto, né? Você não vai atingir um público maior. Então, com tudo isso, você vai melhorar, né, a qualidade do seu produto, você adquirindo no CIF. Você vai vender seu produto aí de uma forma segura e sem contaminação. Só de você ter o CIF, o pessoal já vê com outros olhos, né, e abre um campo, um mercado muito maior para você. Você vai estar dentro das leis, né, que o município exige. Você não vai perder seus produtos aí para a vigilância sanitária, pela defesa agropecuária, e você vai ampliar suas vendas aí para redes varejistas, né? Você pode vender para atacados ou redes de supermercados, se você conseguir, quitanda, farmácia, aí tem uma série, né? E eles compram o produto aí, né, e eles não compram, né? Por exemplo, se você quiser vender seu mel da forma natural que você colhe no mato, sem a certificação, eles não compram. Agora, você tendo a certificação, o pessoal já interessa. Só que aí você também vai ter que entrar no outro fator, né? Você vai ter que aumentar o seu número de comércio, porque a exigência vai ser maior, a venda vai ser maior e você vai ter que também, conseguindo um contrato com essas empresas, você vai ter que ter uma quantidade boa de mel para fornecer para eles. Aí, no caso, você pode comprar também de terceiros, né? Compra de outros apicultores, embala com seu CIF e fornece para quem você adquiriu o contrato com essa empresa. Aí, né, pessoal, esses produtos, né, depois eles podem sofrer muitas multas, né, se você vender sem o CIF, né, e também sanções, por isso que o pessoal não compra. E com isso, o foco é para nós, né, o que é? É gerar dinheiro, porque o apicultor, se não conseguir vender seu produto final aí, não fazer dinheiro não tem, porque a apicultura é uma atividade cara, tudo que você vai comprar o material é caro, e nada é barato e você tem que gerar grana, para que a conta feche no final. Então você vai ter todos os seus equipamentos muito bonito, mas no fim das contas, isso tudo tem que fechar, né? O objetivo de quem monta um apiário, um entreposto de mel aí, é ganhar dinheiro. Então, pontos importantes que a gente deve observar, né? Eu quero fazer um entreposto ou um apiário, qual que é a exigência que o pessoal pede? Pelo menos, pessoal, quando você vai montar a sua sala do mel, o entreposto, lá a sua casa do mel, tem que estar pelo menos 500 metros da fonte de mau cheiro, certo? Não pode ter lixão perto, coisas assim. Curral, pulsiga, galinheiro, valão, etc. Vamos supor, né, que eu não tenho aí os 500 metros e eu estou 300 metros aí de um lixão, de um valão, do galinheiro, de criação de porcos. Aí o que eu tenho que fazer? O pessoal da Defesa Agropecuária, quando eles vêm fazer a inspeção na sua casa do mel que você está construindo, eles vêm visitar, né, o local para verificar alguns pontos necessários possível para que pedir a instalação de uma barreira sanitária, né, uma barreira verde. O que é essa barreira verde, pessoal? Por exemplo, você plantar, fazer uma linha ali de bananeira, de árvores, de extensão do campo, porque elas filtram, né, o mau cheiro. Você vai plantar um tipo de vegetação ali que vai segurar esse cheiro para que não venha para sua casa do mel. Isso é o pessoal que exige, tá? Não sou eu que estou falando. Aí vamos partir para dentro da casa do mel. O piso e a parede tem que ser de azulejo
ou de fácil higienização. Por exemplo, você pode fazer a parede também, não precisa ser totalmente de azulejo, né? Que até lá no Respoar e Sala, tem que ser, por exemplo, se você fizer a parede, rebocou ela, e você passar uma massa corrida lá que depois dê para você lavar ela de uma forma lá que quando ela sujar você lave e ela fique limpa novamente, ok, tá perfeito também. O chão também não precisa ser de piso. Eles falam azulejo, né? O piso, mas também não pode. Hoje tem aí o porcelanato líquido, que você passa também, que substitui o piso, e ele fica bem legal também te dá uma boa higiene e também é aprovado, tá, pessoal? Não precisa ser a cerâmica, pode ser essas outras formas. A base de tinta epóxi aí também. E ter no mínimo, né, 5 metros aí da via pública, precisa ter um distanciamento da via pública também. Tem que estar pelo menos 5 metros aí. O banheiro, quanto ao banheiro, tem que ter um banheiro, né, na Casa do Mel, no seu entreposto. A legislação, ela pede que tenha um banheiro, mesmo que a da sua casa esteja próxima. Vai falar assim, eu vou construir meu entreposto de mel ali a 30 metros, 20 metros da minha casa, eu posso usar o banheiro da minha casa. Não pode, pessoal. Tem que ter um banheiro junto com o entreposto ou com a Casa do Mel ou com a Sala do Mel. Esse banheiro também, ele pode ser colado, só que com parede dividindo, tá? E não pode ser dentro da casa, não. Tem que ser assim, você fez a Casa do Mel, o banheiro fica da parede para fora, certo? Com uma portinha para lá de fora para o pessoal utilizar. A porta, né, não pode abrir para dentro da Casa do Mel, melhor dizendo. Mas pode aproveitar a mesma estrutura e a parede sem problema aí algum, ok? Os equipamentos tem que ser tudo, como eu disse anterior, né? Tem que ser tudo em aço inox 304. E não pode ter moradia nos cômodos da indústria. Por exemplo, eu construí meu poço de mel lá e fiz ele com laje e eu vou aproveitar a estrutura, eu vou fazer uma casa para mim morar em cima. Não pode, pessoal. Não pode. Tem que ser só entreposto, não pode ter nada de moradia em cima, do lado, tem que ser só ele isolado, ok? Aí alguns exemplos que entram, né? Os apiários, né? Por exemplo, que a gente fala no Respoar lá, né? No decreto, eles falam apiário, mas o que quer dizer o apiário, pessoal? O apiário é a Casa do Mel, significa o apiário é a Casa do Mel, Sala do Mel ou entreposto, certo? São os que menos têm exigência, né? São os mais fáceis de se legalizar. Por conta aí da estrutura, né? Da estrutura e como ele pode ser menor. Não precisa ter o pé direito, né? De 7 metros de altura. E igual exigido aí para, por exemplo, para frigorífico, né? De matadores de boi. Não tem muitas etapas. Os equipamentos também você pode adquirir de forma fácil. Na internet aí você consegue comprar aí todos os equipamentos para apicultura. Tem várias empresas que vendem, certo? É só você digitar aí equipamentos para apicultura, vai aparecer vários sites aí vendendo produtos, né? E você consegue adquirir de uma forma fácil, acesso e preço acessível, né? Porque tudo que é inox é caro pra caramba, né? Comparado aí com outros produtos de outras atividades que são muito mais caros. Por exemplo, você pegar aí uma empresa aí que mexe com laticínio, que custa muito caro, os equipamentos são muito caros. E com quantos metros posso legalizar uma Casa do Mel? Não tem isso, pessoal, na legislação. Por exemplo, eu vou construir uma Casa do Mel, quantos metros tem que ser a Casa do Mel para você começar a construir ela? Não, na legislação, pessoal, não fala isso. Quantos metros tem que ter? Pode ser aí a partir de 20, 30, 40 ou 100 metros. Aí você que vai decidir. Só que você tem que obedecer o fluxo. Se você fizer o seu quarto do mel, ou sua sala do mel, ou sua casa do mel, ou seu entreposto, e obedecer o fluxo, por exemplo, que é a chegada, a desoperculação, centrifugação, filtragem, decantação e expedição, você pode bolar ele do tamanho, né? Você contrata aí um engenheiro, ele vai dividir para você as etapas, e aí você faz conforme o fluxo. Entende? Não pode ter o contra-fluxo. Então, não tem uma metragem certa, né? Para você fazer isso daí.
E quanto à nomenclatura, né? Você vai encontrar aí, né? Em vez de apiário pelo Brasil, vai ser Casa do Mel, né? Que todo mundo fala Casa do Mel, Sala do Mel. E a maior parte delas, pessoal, pode ser também construída aí não só de tijolo, né? Com bloco, com a gente vê mais aí, né? Tem também hoje o pessoal usa até placa de drywall, né? Que falam, né? Um material novo que está aí no mercado, né? O pessoal está usando para construção. Está sendo muito usado aí, né? Na construção civil. Agora, já o entreposto, pessoal, são uma das pequenas indústrias, né, que pode ser feito com container, certo? Também. Por quê? Porque comporta todos os equipamentos. Se você conseguir comprar aí, por exemplo, um container, né? Tem de vários tamanhos, né? De 10 metros, 15 metros. E você pode adequar ele também e fazer sua sala de extração lá dentro também. E a legislação também permite, ok? É lógico que vai ser um container grande, né? Não é um pequeno. Tem que ter até banheiro e obedecer o fluxo, certo? As dúvidas, pessoal, aí, né, que mais o apicultor pequeno, por exemplo, está começando e tem, que é no caso aí o pessoal pergunta, né? Agora, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer tudo isso, mas eu sou pequeno, só tenho 10 caixas, 5 caixas. Não compensa eu montar uma estrutura dessa que a conta não vai fechar. Mas se você pode juntar-se com outro apicultor, né? Aí da sua região, da sua cidade, do seu estado, né? E montar uma associação. Monta uma associação, uma cooperativa, aí vocês dividem os custos, né? E vai ser bem menor, e a estrutura vai comportar vários apicultores trabalhando todos aí no mesmo local. E todos podem utilizar, pessoal, o mesmo CIF. Por exemplo, você monta uma associação lá com 30 apicultores, todos vai beneficiar o seu mel lá dentro, vai desopercular, decantar seu mel, e todos vai vender seu mel com um único CIF. Os 30, tendo aquela associação, ele pode vender o mel com um único CIF, ok? Não precisa ser um CIF para cada apicultor da associação. Os 30 podem vender com um único CIF. Então é mais viável, ok? Por isso que vários locais aí o pessoal faz associação, cooperativa, porque depois até para vender esse mel aí para fora é muito melhor, ok? O poder de venda, porque junta muito mel, né? E você pode vender bastante. Tendo em vista que o diferencial da sua produção sozinho, por pequena, você não vai conseguir suprir grandes empresas. Mas agora, junto com uma associação, vocês vão ter muito mel e vocês vão conseguir atender grandes empresas aí, né? E vocês terão um potencial maior de fornecimento de mel. E isso vai custear aí as compras, né, de embalagem, de rotulagem e outros itens aí usados no processo de manipulação e expedição do seu mel. Existe um manual, pessoal, que explica tudo isso sobre o processo da Casa do Mel. E ele você encontra aí também no Sebrae, tá? O Sebrae também fornece esse material aí. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, né? É só procurar o Sebrae. Ele tem todas as informações lá. E qual é o primeiro passo, pessoal, para se construir, por exemplo, um projeto de uma Casa do Mel? Eu quero construir um entreposto, uma Casa do Mel, uma Sala do Mel. Montar... A primeira coisa, pessoal, que vocês têm que fazer é montar um croquis. Croquis, o que é? Você faz tipo uma planta escrita ali, por exemplo, rabiscada no desenho mesmo, ali num papel, e não precisa ser a planta definitiva. E levar para uma secretaria de agricultura mais próxima, certo? Você leva lá e da sua cidade para fazer uma análise com seu nome e endereço, telefone de contato. Aí o pessoal vai analisar isso aí. E antes de você colocar o primeiro tijolo, pessoal, antes de você começar a levantar, você deve informar muitas vezes, né? Porque depois que você fechar o croquis com o pessoal lá, eles podem opinar. Então você vai ter que quebrar e fazer tudo do jeito deles. Então não assenta nenhum tijolo antes, sem antes ter o aval deles e eles estar de acordo, antes de sair a planta original. E por exemplo, eles podem falar para você, ó, essa janela aqui não tá legal, você vai ter que mudar, não tá no lugar certo, precisa do bloqueio sanitário, você vai ter que mudar a parede, vai ter que fazer tudo do jeito deles, não adianta você querer fazer do seu jeito, que não tem, tem que ser do jeito deles. Você vai ter que montar o croquis, leva para eles aí, lá no croquis eles analisando essa planta, então eles vão falar, ó, aqui precisa ter uma janela, aqui precisa ter essa barreira sanitária, aqui precisa ter uma porta, aqui precisa ter um banheiro para lá de cá, aqui precisa ter uma barreira
sanitária e assim vai, certo? Eles vão te dar todas as informações. E assim deve ser feito desse jeito, e isso é só o croquis, tá? Só para você começar. Depois que fechou o croquis, que vocês entraram num acordo, aí você vai fazer uma planta baixa com o engenheiro e começar a construir para você não perder dinheiro, é isso que eu estou falando para vocês. Mas aí, Valentim, eu já tenho um quarto construído e já estou no meio da obra. Você bota ele no croquis, né? Faz uma planta dele e leva para o pessoal verificar e ver o que precisa mudar, o que está errado e o que pode ser feito para atender às exigências, certo? Esse é o primeiro passo da legalização. Depois de construído, vocês vão precisar dar entrada, pessoal, além disso, em outros órgãos, que além da Secretaria da Agricultura do seu estado, da sua cidade, pois todas as empresas de origem animal, ela precisa, pessoal, para funcionamento da liberação de mais de um órgão. Não é só da Secretaria da Agricultura, você precisa de mais um órgão ainda. Aí, o que é? Para a nossa atividade de apicultura, vamos precisar da liberação da Secretaria da Agricultura, certo? E do Serviço de Inspeção Municipal. Você tem que ir na sua cidade também pedir o Serviço de Inspeção Municipal. O pessoal vai vir, vai ver as condições que está lá de higiene e vai te dar um certificado para você também, que é um alvará. Aí você vai precisar de uma licença do meio ambiente também, certo? E vai precisar da postura desses órgãos. O mais fácil é a Secretaria da Agricultura para fazer a liberação. Os demais são mais fáceis aí de conseguir, ok? Na verdade, o mais enrolado é a Secretaria da Agricultura, né, para fechar o croquis. Aí depois os demais é mais fácil. Você tendo já ali, o resto você consegue fácil. Depois de feita a planta baixa, pessoal, vocês terão que fazer um CNPJ, porque vocês vão abrir uma empresa. Tem que abrir o CNPJ também, e pode ser de microempreendedor, ou se for o CNPJ da associação, também pode, ok? Vocês podem abrir, se você for fazer a Casa do Mel individual, você abre como CNPJ de microempreendedor. Agora, se for uma associação, também pode, certo? Como microempreendedor, um CNPJ para todos. Depois de conseguir o CNPJ, aí você vai abrir as secretarias, né? Para você dar a entrada na Casa do Mel. Aí vocês vão apresentar, né? Nessa secretaria, os documentos da empresa, né? Que é, por exemplo, o CNPJ que você já tem, que você abriu, a planta e o órgão que vai fazer algumas exigências para você lá, para você poder inaugurar. Por exemplo, uma detetização em certo período. Aí, na área do mel, né, não vai muito além disso. Uma detetização ali para não ter barata e outros insetos ali, certo? Para não ter contaminação. Agora, quanto ao investimento, pessoal, para construir um entreposto, uma casa do mel. Vai depender aí do tamanho e do tipo de material que você pretende trabalhar com seus produtos, certo? Então, como eu disse, tem uma infinidade de produtos aí no mercado. Tudo vai depender do que você vai trabalhar, o que você vai pôr lá dentro. Agora, os clandestinos. Vamos falar um pouco, né? Quem não procura se legalizar. Sempre vai existir, né? Mas cabe você a querer mudar, andar para frente e ser diferente. Pois toda área, né, tem o seu ônus e o seu bônus. Então você vai ter que gastar, fazer investimento, mas lá na frente isso retorna para você de uma forma, entende? Você gasta, mas você vai abrir, como eu falo, vai abrir um leque grande depois. Você vai abrir muito campo para você poder vender seu mel. E aí vocês vão ter que desenvolver um rótulo, né, com a sua marca. E essa marca de vocês que vai ser colada aí no frasco. Aí vocês vão poder vender sem nenhuma preocupação e com valor agregado. Por exemplo, se você vende o mel hoje aqui a R$30, né, o quilo, ou a 40 com a rotulagem e com o CIF, e dependendo da quantidade que você vender aí, né, da empresa que você conseguir fechar um contrato, você vai poder vender esse mel por muito mais caro para vocês, ok? Vocês vão ganhar muito mais. Nas redes de supermercado e varejista, né? Sempre paga o dobro do preço. Você tendo uma qualidade no mel aí, seu mel sendo aceitado, ter uma apresentação boa, o pessoal gostando, tendo uma boa saída, vocês vão conseguir um preço muito melhor.
Aí, pessoal, vamos supor que um produtor de mel tirou o seu mel, né? E é mel puro e vai transportar esse mel na rodovia, né? Olha só, para você ver que interessante. Até a Casa do Mel, a qual ele é associado, por exemplo, tem uma associação, vou lá ter meu mel, vou transportar esse mel na rodovia, né? Aí, esse mel pode ser apreendido, tá? Se tiver uma blitz na estrada lá, o pessoal te parar, esse pode ser apreendido. Por quê? Tudo depende do entendimento e da quantidade, ok? Que você estiver transportando. Vamos fazer uma comparação. Se eu sei dirigir, mas não tenho carteira de motorista, eu posso dirigir? Não pode. A resposta é não, né? Então, igual o mel também, ok? É só uma comparação aí para vocês. O mel bruto, pessoal, em melgueira, colhido e transportado do produtor em veículos até a casa do mel, né, que é esse exemplo que eu estou dando, onde ele vai ser beneficiado, tem que ter a nota fiscal. Então, para você andar na rodovia aí, tá? Para que você saiba, sempre você tem que estar aí com uma nota fiscal, porque se o pessoal parar você e exigir aí, né, você vai acabar perdendo seu mel. Não sei se vocês sabem disso, mas tá na lei, tá, pessoal? Só tô dando essa dica aí porque assim, tem esse poder, ok? Então, o mel, né, transportado e colhido aí com o veículo, então na casa do mel, ele tem que ter a nota fiscal como mel, então a nota fiscal, na nota vai estar constando, pessoal, que ele tem que ser como mel bruto, que vai ser beneficiado na descrição. Você coloca mel bruto que vai ser beneficiado, certo? Aí, por exemplo, todos os criadores de abelha ou qualquer outro tipo de animal tem que estar inscrito aí, né, no site da Defesa Agropecuária Estadual como produtor por causa de controle de doença e de rastreabilidade, ok? Através de latitude e longitude. E cadastro do apiário, ok? Aí é só você procurar a Secretaria da Agricultura do seu município, que o pessoal faz isso. Você vê lá onde está o seu apiário, né? Você vai lá, você fala, informa que você quer cadastrá-lo na Secretaria da Agricultura. Isso quando você tira aí, por exemplo, uma nota como produtor rural, o pessoal já faz isso, tá, pessoal? Você monta lá, você vai lá, o pessoal localiza pelo mapa, pelo Google, vê lá a latitude e longitude e faz o cadastro do seu apiário. Aí, por exemplo, se algum dia você tiver também algum aí, por exemplo, alguém passar veneno no seu próximo do seu apiário, chegar a matar suas abelhas lá, ou coisa desse tipo, ou roubo, assim, então fica mais fácil aí, né, de você entrar na justiça e ressarcir seus bens, ok? Por esse controle. Aí, pessoal, e a forma de transporte do mel, quando você vai transportar ele na rodovia, né? Ele tem que ser em balde ou tambores. Não pode ser envasado em garrafa, tem que estar da forma bruta, ok? Se eu colocar lá o mel envasado em garrafas, lá, tudo certinho, ali sem o rótulo e for transportar, o pessoal aprende. Então, ele tem que ser transportado em balde ou em tambores, ok? E junto com a nota fiscal, como mel bruto. Para vocês entenderem, por exemplo, né? Eu tenho só uma caixa de abelha e produzo só para mim. Aí pode? Sim. Aí você declara que é para a sua subsistência. A importância da casa do mel serve para que todos os associados terão aí um único CNPJ. E todos os associados poderão vender o seu mel aí, né, com a mesma numeração de rotulagem do SIM, né, que é o Sistema de Inspeção Municipal, o CIA, que é o Sistema de Inspeção Estadual, e o CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal. A importância, pessoal, de se registrar e aparecer aí no mapa, né, que é no mapa, quando você está na Secretaria da Agricultura, você vai aparecer lá no mapa, tá? Tem que ter, que tem abelhas, né, que tem a produção de mel de determinado local, e que a Secretaria da Agricultura do Estado pode se fazer projetos, certo? Aí você pode já fazer projeto pedindo dinheiro para o governo federal para fazer algum projeto de política pública, né? Para incentivar aí a produção de mel. E se chegar a esse projeto lá em Brasília e o pessoal, por exemplo, eu pedi um projeto, eu tenho toda cidade, chegar lá e consultar e não tiver nenhum registro do seu apiário,
no mapa, como que eles vão liberar o dinheiro para investimento? Eles vão puxar no site lá da Defesa Agropecuária do Estado e não vai constar nada, porque não tem registro do apicultor, então volta tudo à tona, você não consegue. Agora, você tendo o registro, se você conversar aí com o seu prefeito, quiser montar um projeto para investir mais, aí você já consegue, porque o pessoal vai enxergar que você está registrado e você é um empreendedor no seu município, na sua cidade, no seu estado, ok? Por isso é importante os apicultores aparecerem através do registro aí da Biodefesa Agropecuária. Então, o que eu falo, abre um grande leque. Então, se você se legalizar, o caminho é mais amplo. E existe também, pessoal, umas taxas que são cobradas pelos órgãos, né, que vão certificar a sua casa do mel entreposto. Eles cobram uma taxa lá também, tá? Mas não é grande coisa, não. É pequeno. Existem algumas vendas aí, né, também dos agricultores familiares para a prefeitura, né, como eu disse antes, e outros órgãos aí do governo, né, por exemplo, a merenda escolar. Isso inclui o mel em sachê, trazendo também uma grande oportunidade aí para quem está legalizado, né, através do edital municipal ou estadual, para fornecer alimentos. E com isso, né, alguma secretaria, se você tiver tudo legalizadinho, as próprias secretarias, né, atuam com alguns órgãos aí como parceiro, mostrando, por exemplo, se eu tenho meu CIF aqui, ela mostra para os parceiros dela que tem um produtor de mel e que pode fornecer para determinados órgãos através de edital. Então, sabendo como que abre um grande caminho para você, que abre um leque grande, as próprias secretarias já indicam você estando legalizado. E com isso, né, é importante ter a certificação, principalmente do mel em sachê, que você pode empregar na merenda escolar, em creches e demais aí órgãos. Beleza, pessoal? E também, pessoal, partindo disso, né, o governo também criou também o selo arte, né, que é para o mel. Mas foi uma lei aprovada aí pelo Congresso, né, já em vigor a Lei 13.680 de 2018, que permite a venda de produtos de origem animal em outros estados, sem o selo de Serviço de Inspeção Federal, aí, o CIF. Em vez dele, né, os estados devem aí emitir o selo arte para indicar produtos artesanais e desburocratizar o processo aí para os pequenos produtores. Então, para solicitar a certificação aí do selo arte, né, deve ser atendidos também dois pré-requisitos básicos, que é o cadastro no SGSI, que é do Serviço Oficial de Inspeção, ao qual o estabelecimento está vinculado, e cadastro no SGE, do estabelecimento e do produto a ser certificado. Mas aí, pessoal, pelo que eu vi, fica para um próximo vídeo aí, né, para o vídeo ficar tão longo. Para tirar esse selo arte não é tão fácil como se apresenta, ok? Você tem que ter esse selo arte, pelo que eu vi, eu vou depois me aprofundar mais nisso aí, né, nessas informações, para fazer um próximo vídeo para vocês. Mas o pessoal tem que ter já aí um certo tipo aí, por exemplo, se eu quero adquirir o selo arte para apicultura. Pelo que eu vi até hoje, de quando foi lançado, acho que somente 2 ou 3 apicultores que conseguiram, porque já são família tradicional dos estados, já tem aí seus 30, 40 anos que vende seu mel na forma aí orgânica tradicional, né? Nunca causaram problema para nenhum ser humano com contaminação. Então o pessoal vem, faz uma avaliação do seu local, você tem que obedecer tudo o fluxo, tem que estar tudo dentro das leis, tudo nos padrões de higiene. E com isso eles vão fazer por exemplo, vão fazer uma avaliação, né? E vão fazer uma pesquisa de campo, todos os locais que você vende seu mel, para ver se o seu produto é aceitável, se ele tem uma boa aceitação, como que é o padrão de higiene, como que o seu produto é vendido. Então, dentro de uma pesquisa. Depois dessa pesquisa ser feita, que eles concluírem que o seu mel não oferece risco nenhum, eles vão ter que fornecer o selo arte. Aí, o que é o selo arte, pessoal? O selo arte, só esclarecendo um pouco para vocês, você adquiriu ele, você não fica restrito só no seu município para você vender seu produto de origem de mel. Você pode vender seu produto para o Brasil inteiro, ok? Para o Brasil inteiro. Você não fica restrito só no município. Então, por isso é uma grande vantagem, só que não é fácil tirar. Já vou deixando claro para vocês, beleza? Mas aí depois fica para um próximo vídeo aí para não ficar tão longo.
Pessoal, hoje a gente encerra por aqui o vídeo, certo? Esse vídeo eu fiz mais aí a pedido dos inscritos do canal, né, e do Instagram, que perguntam, tinha muitas dúvidas aí, me perguntam no particular como que era para tirar o CIF, se eu sabia alguma informação. Então eu estou passando um pouquinho aqui para vocês, tá, pessoal? Não é muito, é, é um pouco que eu sei, tá? Mas aí no Sebrae tem várias informações aí e vocês podem concluir lá com mais informações. Eles têm as cartilhas, explica tudo sobre também a Casa do Mel, beleza? Pessoal, ajudem nosso canal, na divulgação do nosso canal, para que sempre a gente traga aí bons conteúdos para vocês e vídeos bons na prática, tirar as dúvidas aí para vocês. A gente está aqui para isso, né? Para ajudar vocês na prática, com vídeos bons, com conteúdo bom. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho ao lado, para que você receba as notificações dos nossos próximos vídeos, assim que a gente postar nas redes sociais. E compartilhe nossos vídeos e ajudem na divulgação, para que o nosso canal cresça aí, beleza, pessoal? Então hoje a gente fica por aqui. Isso foi só pequenas instruções aí, né, para que vocês que queiram, né, e que estejam aí, pensando em projetar uma casa do mel, uma sala do mel ou construir um entreposto, vocês têm algumas informações aí para como que vocês devem prosseguir, beleza, pessoal? Então hoje a gente fica por aqui, fique com Deus, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Quanto mais joinha vocês deixarem, pessoal, mais o algoritmo aí do YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo e vai divulgar essas informações para quem tem dúvidas, para quem pretende construir sua casa do mel e para quem pretende ingressar na apicultura aí, seja você iniciante, seja você apicultor, beleza? Então fique com Deus, até o próximo vídeo, pessoal.